Esperar a gravação aqui. Vamos lá. Deixa eu só dar uma apresentada, Gustavo, antes explicar algumas coisas para o pessoal. Acho que tem uma galera nova que não participou do primeiro. Aí eu vou só falar algumas coisas rápidas e aí passo a palavra e aí você começa. É o seguinte, primeiro eu espero que esteja todo mundo bem, né? A gente está passando por esse problema difícil. Reitero que um dos principais motivos da gente estar fazendo esse seminário é tentar ajudar de alguma forma a gente passar por essa situação, dando um pouco de informação, de conteúdo de qualidade boa, alta. Então, espero que esteja todo mundo bem, se cuidando. Esse é nosso primeiro propósito. Queria falar um pouco do primeiro evento, né? Foi um sucesso, o feedback foi muito bom. Graças a Deus, todo mundo curtiu, não tive nenhum feedback contrário, pelo contrário, né? Todo mundo falou muito bem. Uma novidade que a gente fez durante essa semana agora é o canal do YouTube. Se alguém não entrou lá ainda, dá uma entrada no canal do YouTube. As apresentações vão ficar disponibilizadas lá. Essa ainda não vai ter live, mas provavelmente nas posteriores a gente talvez entre com lives no YouTube, porque a gente tem um limite aqui na sala de 100 pessoas e a gente está com mais ou menos 95, 96 inscritos no evento. Então, provavelmente vai chegar um momento que isso vai estourar e talvez a gente precise usar as lives. Por enquanto, está tranquilo. Mesmo com 95 inscritos, nem todo mundo vem para todos os eventos, então está tranquilo, dá para fazer sem live por enquanto. Queria primeiro agradecer a todos os presentes, né, a todos os inscritos. Já temos 150 pessoas acompanhando lá pelo Insta, então já é um público interessante, a gente já consegue conversar com bastante gente, trocar informação com bastante gente, isso é muito importante. E queria agradecer mais uma vez os apoiadores, né, que fizeram com que a informação chegasse, principalmente para os economistas aqui do estado de Roraima, para os alunos, que são o Corecon, o Cadecon, que é nosso centro aqui da universidade, o Departamento de Economia, o Centro Acadêmico de Economia daqui da Universidade Federal de Roraima e a Atlética Mercenária foram nossos principais apoiadores no início. Agora eu também tenho que agradecer um pouco a DTI e a Proplan aqui da universidade por ter liberado o acesso de uma estrutura boa de internet para a gente conseguir fazer um evento legal. Algumas informações importantes que eu tenho que passar antes de passar a palavra para o Gustavo, coisas que eu já fiz no evento passado, mas tenho que fazer de novo. A gente faz uma lista de presença no chat. Então, quem está participando e pretende ter certificado, vai lá no chat, escreve o nome completo, que a gente depois junta tudo isso e faz os certificados. A duração do evento é 40 minutos. Eu vou dar, no máximo, 40 minutos para o Gustavo. E depois a gente abre para questionamentos, para perguntas, respostas e coisas do tipo. A gente tem um probleminha que o nosso Zoom é o Zoom grátis, então pode ser que ele caia com 40 minutos. Se ele cair com 40 minutos, só é clicar exatamente no mesmo link que você clicou para entrar, que a gente reentra e recomeça a nossa sessão. Se a gente tiver algum tipo de problema técnico relacionado à internet, cair ou coisa do tipo, entra lá nas redes sociais que a gente dá um encaminhamento de como prosseguir. Outra coisa importante, eu vi que tem umas pessoas que estão fazendo inscrições de novo. No evento só precisa fazer uma inscrição, tá, galera? Faz uma inscrição para o evento todo e a gente contabiliza as horas dos certificados através das listas de presença aqui no chat. Então, só precisa fazer uma inscrição. Agora, rapidamente, só uma apresentação rápida, eu passo a palavra para o Gustavo. O Gustavo é um amigo, na verdade, do Reile, foi o Reile que me indicou o Gustavo, eu não conheço ele pessoalmente, pretendo tomar uma cerveja com ele assim que possível. Mas ele é um cara que fez graduação e mestrado em Pelotas e fez doutorado na PUC Rio Grande do Sul. Então, ele não é diretamente vinculado ao meu vínculo de relacionamento, que normalmente é mais de Norte e Nordeste, mas é um cara do Sul e isso acrescenta muito na nossa rede de relacionamento. Então, é legal ter um cara vindo do Sul para discutir um pouco com a gente e a gente tem mais uma pessoa para bater papo e conversar sobre economia. Ele é um cara que é revisor de alguns periódicos importantes, entre eles o Economics Bulletin, que é uma revista A1 importante em economia, então um cara que tem uma bagagem interessante. Alguns artigos já apresentados na ANPEC Sul, no ENABE, né? E o mais legal é que ele tem 2 artigos aceitos agora em 2 boas revistas em economia. A primeira dela é a Population Health e a outra é a Plus One, todas duas com um fator de impacto bem relevante, então é um cara que tem muito a acrescentar aí para a gente. O tema é bem legal, o artigo muito bom, quem não leu deveria ter lido, porque vale a pena. E a gente vai ter, se Deus quiser, aqui uma discussão bem interessante. Passo a palavra para você, Gustavo. Muito obrigado por aceitar participar do nosso evento.
E é com você. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiro, fiquei muito feliz. O Reilly me falou, tu já entrou em contato direto, pediu para te passar o contato, né? Fiquei feliz pelo empenho, assim, publiquei nas redes sociais, o pessoal, que legal, que baita ideia, o pessoal gostou bastante. Fico feliz com que os alunos também estejam interessados. Quando eu fiz graduação, não tinha tanto interesse em pesquisa, e a pesquisa acabou entrando na minha vida a partir do TCC, na verdade, que eu comecei a gostar daquelas ideias e seguir trabalhando até que, de repente, vou fazer mestrado. Eu acabei fazendo mestrado aqui em Pelotas mesmo. Eu estou em Pelotas hoje, que é a casa dos meus pais, né? E acabei fazendo mestrado aqui e depois fui fazer o doutorado na PUC. Passei também na Católica de Brasília, mas à época eles não sabiam se ia ter bolsa ou não. E aí, claro, foi um impeditivo, né? Porque por se tratar de uma universidade privada, assim como a PUC, o fato de não ter bolsa, tu pode, além de não receber, tu pode ter que pagar, né? Então, também a proposta da PUC de trabalhar, à época, com o Paulo Jacinto, era professor daqui, depois acabei trabalhando também com o Marco Túlio, dois professores que têm o currículo fala por eles, né? Tem excelente formação, tem excelentes artigos. Os artigos que citaste eu fiz com o Marco, um deles fiz também com uma outra colega, Lívia. E é isso aí, gosto muito da pesquisa. Esse ensaio que eu vou apresentar para vocês agora é o primeiro ensaio da minha tese, não pretendo demorar os 40 minutos, mas vou tentar motivando, porque na verdade eu tive que ensaiar exaustivamente ele para apresentar em 10, dado que eram 3 ensaios, eu tinha até 30 minutos para fazer as apresentações. Então, diga-se de passagem, o segundo ensaio tinha mais resultados, eu gastava mais tempo, e daí eu tinha que fazer um pouco mais rápido. Mas é isso, vou tentar ser sucinto, mas tentar motivar um pouco também a questão da pesquisa, problema de pesquisa. Quem quiser fazer perguntas pode fazer, vou ficar bem feliz. Como eu disse, é o primeiro ensaio da minha tese, né? Eu estava pensando no tema da tese, pensando em ensaios, e esse artigo eu já vou começar a compartilhar a tela com vocês. Esse artigo Esse artigo ele foi o primeiro, devido a uma questão que acontecia muito que eu via na minha realidade, era escutar pessoas dizendo: minha filha não vai se vacinar contra o HPV. Meu filho, quando tiver para homens também, o meu filho não vai se vacinar. É muito novo, vai pensar que é uma liberação. Eu ficava pensando, mas será que tem esse efeito? Bom, isso era 2014. Eu já estava no mestrado quando liberou essa vacina, né? No segundo ano de mestrado, e eu sempre pensava, não é isso que preocupa os jovens. O jovem não se preocupa com HPV. O HPV é uma preocupação, mas ela não é a principal. O jovem se preocupa muito com HIV, um pouco com sífilis e eu acho que em maior nível com uma gravidez indesejada. Acho que mais que inclusive o HIV, eu acho que a gravidez indesejada, já vi uma pesquisa com alunos de uma universidade que falava isso, mas eu acho que é um tom mais geral, assim. O jovem não é o HPV que vai fazer ele fazer um sexo desprotegido ou iniciar a vida sexual mais cedo, uma vacina que proteja ele contra o HPV. Ele teria que estar protegido contra outras coisas, era o que eu sempre pensava. Mas eu via que algumas pessoas falavam isso. De início, não dei muita bola, achei que de repente é uma outra pessoa, né? Isso não vai ser não é um problema maior. Com o doutorado, comecei a fazer disciplinas de avaliação de políticas públicas, utilizando a metodologia toda de avaliação de políticas. E comecei a conversar com o Marco Túlio, que já era meu orientador e era o professor da disciplina de avaliação de políticas públicas, avaliação e monitoramento. E falei para ele, tem essa pergunta na PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015, a última edição que saiu, né? Tá para sair uma nova que seria de 2019, acho que vai sair no final desse ano, início do ano que vem. E tem essa pergunta para as meninas, porque a vacinação pública para meninas a partir de 2014 começou. O que tu acha da gente fazer um score de propensão, né? O Propensity Score Matching e testar ele? Boa ideia. Tá, vamos fazer qualquer hora e tal. Acho que é uma coisa interessante de se testar, mas acho que vale a pena.
Daí, fui, além de fazer a disciplina, fui fazer o curso avançado do Itaú Social, né? Eles oferecem uma vez por ano em São Paulo. Fui fazer o curso avançado e lá eu estava tendo aula com a Cristine Campos, Cristine Xavier Campos, acho. Bom, a Cristine, que é professora da FGV São Paulo. E aí ela estava falando sobre a regressão de descontinuidade. E eu fiquei pensando, mas como é que era esse programa? Esse programa não tinha uma idade certa e tal. Aí estava no meio da aula, assim, começando a me questionar aquilo, começou, e aí eu já não conseguia mais prestar atenção na aula, né? Agora, aquele problema de pesquisa, tu começa a te entusiasmar, 99% das vezes, exagero, mas algumas vezes, tu vai te entusiasmar e daqui a pouco as coisas não são tanto quanto tu acha, quanto tu está imaginando. Será que eu tenho essa variável? Será que eu tenho aquela outra? Será que eu vou conseguir achar descontinuidade? Mas comecei a me empolgar, não conseguia prestar tanta atenção na aula, copiando ali, olhando para a aula e tentando. Até que deu um intervalo, mandei e-mail para o meu orientador. Aliás, um WhatsApp, mandei um WhatsApp para ele. Professor, pensei em tal coisa. Acho que talvez vá rolar. Acho que seria interessante. Que grande ideia, não sei o quê. O RDD é uma metodologia muito mais robusta que o score de propensão. Mas vamos pensar melhor. E aí comecei. E lá tem que fazer um projeto no Itaú Social. Então, o meu projeto foi testar isso que eu acabo testando. A gente não precisa estimar resultados, mas a gente mas precisa escrever a metodologia, dizer a base de dados, como é que tu vai fazer. No caso, como eu preciso de uma descontinuidade, eu precisava apresentar onde estaria essa descontinuidade. E acabou sendo o nosso projeto, meu e do meu grupo. Seguimos trabalhando. Eu disse assim, gurizada, acho que dá uma baita ideia, um método super da moda, o pessoal gosta bastante. Só que acabou com os colegas faziam doutorado em outras instituições e acabaram não podendo tocar a ideia. Do nosso grupo éramos entre 5, um deles, logo que acabou, ele disse, não tenho interesse. Os outros 3 seguiram, 2 faziam doutorado e um é professor. Aí deu um mês, tivemos reunião, nenhum avanço deles. 2 meses, reunião, nenhum avanço deles. Aí comecei a ver que eles estavam desmotivados. Perguntei, vocês estão desmotivados? Tá difícil, correria, a ideia é legal. Mas... Aí conversei com eles, perguntei se eles não se importavam de ser a minha tese, dado que a ideia era minha e que ali a gente tinha basicamente só a revisão da literatura, né? Eu tive o total apoio deles, são grandes amigos que eu fiz no curso e estou levando para a minha vida. O curso foi em 2018, faz 2 anos e pouco. Os encontros de economia acabam sendo um ótimo momento para a gente se reencontrar, tomar uma cerveja, que agora eu vou cobrando do Yuri. E tantas outras coisas, debater ideias, pensar ideias novas, e acabou ficando para minha tese. Eu acabei adicionando também a questão do início com a utilização do preservativo. Então, bom, meu trabalho está dividido em motivação, dados, métodos, resultados, testes, robustez e considerações finais. Não sei se vocês estão acostumados, pelo que eu me lembro, o Haley colocou também em Beamer, né, que é essa plataforma que eu estou usando, que ela é como se fosse um PowerPoint, mas ela é do LaTeX. Sugiro fortemente que vocês aprendam, é uma coisa que não é difícil de aprender. Tem um curso de entrada? Tem. Fiz um curso num desses sites de fazer cursos, paguei menos de R$30. Estou aprendendo, claro que com o curso sozinho tu não aprende, eu aprendi LaTeX, né, como um todo, e aí uso mais o Beamer, mas a minha tese acabei colocando em LaTeX com a ajuda de uma colega. Sugiro fortemente que utilizem, porque é uma linguagem... Ela é um pouco travada, mas eu acho que a apresentação ela fica muito mais profissional, né? Ela fica muito mais... E querendo ou não, nos encontros de economia, para quem já foi, para quem já assistiu, para quem está assistindo aqueles seminários das quartas-feiras que a SBE está promovendo, o pessoal só usa Beamer, é a sensação entre os economistas. Então, acho que dá um tom mais de profissionalismo. Bom, no Brasil, a política de vacinação, a gente precisa fazer uma avaliação dessa política de vacinação contra o HPV. Por quê? Ela é um case de insucesso. O Brasil é considerado um case de sucesso para vacinas, principalmente depois do corona, né? Agora tem uma luta para ter a vacina da gripe que as pessoas não queriam tomar até ano passado. E outras vacinas as pessoas têm visto a importância. Porém, o Brasil vacina bastante contra BCG, o Brasil vacina bastante contra hepatite, e tantas outras vacinas que a gente tem, febre amarela.
HPV não é considerado um case de sucesso, nem no Brasil, nem na América Latina. E a prevalência do papilomavírus humano na América Latina, ela é 2 vezes maior, desculpa, aqui, minimizei. Ela é 2 vezes maior se comparada com o resto do mundo. A parte esse insucesso da campanha de vacinação, ela tem algumas explicações, tá? A vacina, quando foi lançada em 2014, ela era 3 doses. Uma, 6 meses depois outra, e 5 anos depois da primeira dose, a terceira dose, se eu não me engano, era assim. Então, é um trabalho, tu lembrar daqui a 5 anos, ou até daqui a 6 meses, que tu tem que ir lá no posto de vacinação e receber a segunda dose. Esse é um primeiro ponto. Muitas notícias também falsas sobre efeitos colaterais, vacina causa autismo, né? Eu já ouvi essa história, né? Já ouvi algumas outras histórias. Outro motivo também é que existem os preconceitos parentais que eu citei no início. Eu achava, isso daí é coisa que eu ouço aqui de 1 ou 2 pessoas, não, ninguém pensa isso. Não, tem pesquisa no mundo inteiro falando que os pais não dão vacina para os filhos por causa disso, desses preconceitos. Eles acreditam que liberariam mais os filhos a fazer sexo mais cedo, a não utilizar preservativo, que teria esse efeito. Então, os dados, como eu falei para vocês, é da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. A gente tem uma em 2009, 2012 e 2015. Eu só consigo usar de 2015 porque a vacinação por meios públicos, por programa público, aliás, ela é de 2014, né? Ela tem diversos indicadores de saúde escolar, mas assim, diversos indicadores. Ela é muito parecida com a Global Survey Health. Procurem aí, ela é muito parecida com a GSHS, que é uma pesquisa internacional, tem vários países também sobre saúde escolar. E então a gente tem a idade da pessoa, tem o mês que ela nasceu, o ano que ela nasceu, eu não tenho o dia, mas eu tenho mês e ano. Tem se a menina recebeu ou não recebeu a vacina, essa pergunta é feita só para meninos, apesar dos meninos poderem receber de maneira privada, né, na rede privada. E a campanha pública ela foi adicionada no Calendário Nacional de Vacinação em março de 2014, para meninas com 14 anos incompletos, ou seja, a menina com 14, que já tinha feito 14 anos, já tinha cantado parabéns dos 14, ela não podia ganhar a vacinação por meio público. Poderia, porém, ganhar pelo meio privado. Os pais têm dinheiro, vão num posto privado, vacinam a menina, ela também fica imune. Porém, claro, isso é um custo, não tenho ideia desse custo, mas não deve ser um custo muito barato. Então, não é acessível para boa parte da população. Então, a gente tem uma descontinuidade exógena. Meninas com 14 anos recém-completos são o grupo de controle, e com 14 anos incompletos, o grupo de tratamento. Aqui, aí, assim, eu preciso fazer um parênteses importante. Eu tenho 2 amostras, tá? Vocês vão ver aqui com o meu mouse, que aqui eu tenho 35 mil meninas e aqui eu tenho 4 mil. Por que essa diferença? Aqui são as meninas que têm a pergunta, você fez ou não fez? Já fez ou não fez sexo, né? Você já iniciou ou não a vida sexual? Aí ela vai responder sim ou não. Se ela respondeu sim, aí tem uma pergunta, você utilizou preservativo, algum tipo de preservativo na primeira relação sexual? Eu trouxe a média de algumas variáveis, tá? Então, eu trouxe que 74% das meninas de toda a amostra, dessas 35 mil, já receberam a vacina. Na utilização do preservativo, são 48% das meninas. Caso de ter emprego, se estuda em turno integral, aí o status de saúde é a saúde autodeclarada. A literatura em saúde aponta, tem alguns artigos, pelo menos, que essa pergunta geralmente é feita com 5 respostas. Como você diz que está a sua saúde? Muito ruim, ruim, regular, boa ou muito boa. Aí o que a saúde costuma fazer com a literatura de saúde? Olha, quem diz boa e muito boa é igual a 1, quem diz regular, ruim ou muito ruim é igual a 0. Foi o que a gente fez. Também através da análise fatorial, que é um método multivariado de a gente conseguir agrupar variáveis, a gente estimou algum nível socioeconômico, com variáveis como se tem geladeira em casa, se a família tem carro, se a família tem moto, banheiro no domicílio,
se tem empregada doméstica, essas coisas, algumas variáveis assim estão presentes, aí tu consegue estimar minimamente um nível socioeconômico ali que seja comparável. O que é importante salientar? Como a minha análise é cross-section, e eu fiz uma vez só, eu posso estimar a análise fatorial, mas a análise fatorial ela não é comparável entre grupos, porque o cálculo dos pesos dela ele é endógeno. Então, se eu fizer análise fatorial com as mesmas variáveis para duas amostras totalmente diferentes, eu não posso compará-las. Para isso, se utiliza a teoria de resposta ao item, que é um outro método, que é um método muito utilizado hoje no MEC para a divulgação de resultados educacionais. Aí eles são comparáveis ao longo do tempo. Tá? Isso é muito importante salientar. Claro, ele é um método mais sofisticado, ele é um método mais robusto, digamos assim, mas para quando tu precisa fazer comparação. Quando tu não precisa, uma análise fatorial com a extração de componentes principais resolve bem o meu problema. Tá? O que mais? Então, 13% das meninas já tinham início da vida sexual e das que tiveram início da vida sexual, 73% utilizaram preservativo durante a primeira relação sexual. Vamos ao método. Talvez muita gente, na verdade, não é habituada ao método da regressão em descontinuidade. De maneira assim bem básica, bem simplificada, é uma coisa que o economista faz muito, né? Simplificar as coisas para tentar explicar. Mas a regressão em descontinuidade, ela pega uma descontinuidade, no meu caso é a idade da menina, né? Para testar se naquela descontinuidade eu tenho alteração em algum Y, algum tratamento. O que é o meu caso? O meu tratamento é ter tomado a vacina. Então, a minha descontinuidade é os meses de vida. Apareceu uma mensagem aqui, tá tudo bem? Alô? Okay. Yuri? Não apareceu aqui nada, pode continuar, aqui tá tranquilo. Apareceu aqui que o host tinha atualizado para ficar minutos ilimitados, alguma coisa assim. Então provavelmente eles não vão cair, não vai cair a nossa apresentação. Aconteceu isso com o Reino também, é bom porque a gente não precisa reconectar, então vai ficar direto. Que ótimo, que ótimo. Tava em inglês assim, eu vi, não prestei atenção, mas eu acho que dizia mais ou menos isso. Ok, valeu. Então, a gente tem um instrumento exógeno, né, que é a idade. E aí o pressuposto do RDD é o seguinte, quem está de um lado da descontinuidade, quem está do outro, ele está tão próximo ali, a menina que recém fez aniversário e a menina que falta pouquinho para fazer aniversário, em média, ela é muito parecida uma com a outra. As meninas que estão ali na volta da minha descontinuidade, elas são muito, muito, muito parecidas umas com as outras. Então, a única diferença delas seria meses de idade, 1 mês, 2 meses, 3 meses talvez. Assim, eu poderia dizer que qualquer resposta no Y seria efeito do T, do tratamento. Então, qualquer diferença no meu em ter feito sexo ou ter usado preservativo seria um efeito de ter recebido a vacina ou não. Claro, como não é um experimento totalmente aleatório, totalmente randomizado, hoje em dia a gente está em alta esse assunto, né? Principalmente pelos remédios para combater o coronavírus. Você precisa ter um experimento totalmente randomizado, tu precisa fazer em larga escala para poder ter algum grau de inferência, dado que o experimento ele tem pouca força de extrapolação, né? Como é que se diz? Validade externa é pequena, essa é a expressão, tem uma validade interna muito grande, mas a validade externa é pequena. E o RDD tenta se aproximar do experimento ao máximo possível. Hoje eu leio de alguns autores, eu li de um autor numa publicação na internet que hoje o RDD é o método mais quase experimental de todos os métodos quase experimentais. Ele é o que mais se aproxima de um experimento. Então, ter participado do programa é algo totalmente exógeno, segundo o pressuposto do RDD, tornando os diferenciais de resultado como efeito do programa. A gente vai fazer testes de robustez, tá, pessoal? E a gente vai fazer um teste para ver se as pessoas manipularam a idade para participar ou não da vacinação. Esse teste eu fiz por questão de, como é que eu posso dizer? Para seguir o protocolo que se faz. Porque o que se espera? Foi uma vacina lançada em 2014 no Brasil.
de maneira privada, ela apareceu na década de 2000. Essas meninas com 14 anos em 2014 nasceram em 2000 ou em 1999. É muito difícil que vai esperar que uma mãe ou um pai lá no começo do ano de 99 tenha decidido que a filha nasceu um pouco mais tarde porque ia ter uma campanha de vacinação, que nem existia campanha de vacinação. Se tinha alguma pesquisa assim sobre a vacina, se a vacina já existia, não se tinha a menor ideia de que ela ia vir para o Brasil. Então foi feito apenas para apresentar o resultado, porque se espera que não tenha nenhuma manipulação. Assim, o RDD a gente divide em dois. O RDD Sharp e o RDD Fuzzy. Diferença de um para o outro. Fuzzy é probabilístico, que é o que eu uso. Sharp é determinístico. O que é um RDD determinístico? Deixa eu pensar. Todo mundo... tem alguns programas de acompanhamento de crianças que nascem com baixo peso, tá? De baixo peso ao nascer. Então, esse exemplo, uma vez eu recebi na aula, ele é muito bom. Todas as crianças abaixo de 2,5 kg, elas vão receber esse acompanhamento por 6 meses. É determinístico. Todas que nasceram abaixo vão receber o acompanhamento. Tá, vamos sugerir no mundo em que as pessoas vão seguir o acompanhamento, tá? Mas a criança vai receber um acompanhamento. As que nasceram acima de 2,5 kg não recebem. É determinístico. 2,5 kg é a minha descontinuidade. O meu é probabilístico. Primeiro, os pais podem decidir que os filhos não vão receber a vacina. Segundo, a vacina está disponível em meio privado. Mesmo que tu não faça parte do grupo de tratamento, tu pode ir lá e pagar para receber a vacina. Então, está aqui a minha descontinuidade, tá? O da esquerda é para o grupo da iniciação sexual e da direita do uso de preservativo. É a descontinuidade da probabilidade de receber a vacina. Vejam que a diferença no primeiro gráfico ali, ele está mais ou menos no 0,7%, no 70% e no 25%. Então, daria alguma coisa, vamos ver se eu não erro nos cálculos, hein? De 45 pontos percentuais de diferença entre um grupo e outro, tá? Considerando toda a amostra, isso é importante. O RDD, ele pega a descontinuidade. Aqui eu estou considerando toda a amostra. E estou pegando uma relação quadrática também. No segundo gráfico, a probabilidade de receber a vacina é de 60% de quem está antes da descontinuidade, um pouquinho acima de 20%. Eu diria ali 23%, 24%. Então também é uma diferença de 36 pontos percentuais, é uma diferença bastante grande. Então eu tenho uma descontinuidade bastante grande. Novamente, não vai ser exatamente o mesmo resultado que vai aparecer na próxima tabela, porque isso daí é uma diferença quadrática e eu considero toda a amostra. É mais para ilustrar, para seguir motivando o trabalho, tá? Esse é o meu resultado inicial. Primeiro estágio, probabilidade de receber a vacina. Segundo estágio, no iniciação sexual é ter feito ou não, é ter iniciado a vida sexual ou não por causa da vacina, por causa do primeiro estágio. E o segundo estágio no uso de preservativo é ter usado ou não por causa da vacina. O H é a banda, então é o número de meses para frente e para trás, ela é uma banda calculada pelo software, tá? E o B é o tamanho da banda do viés, bias bandwidth. Então, o que esse meu resultado está mostrando, pessoal? Quem está acima da descontinuidade tem uma probabilidade menor de receber a vacina. Faz sentido, né? As meninas mais velhas têm probabilidade menor. Mas ter recebido a vacina não afeta ter iniciado a vida sexual ou usar o preservativo. Tá? Aqui eu vou fazer a análise de robustez, explicando para vocês. As colunas ali no onde diz modelo, coluna ímpar é o primeiro modelo, coluna par é o segundo modelo. Em cima, P1-COV. Aqui eu usei um modelo de uma regressão linear, local linear, né? Sem covariadas. Aqui eu estou usando COV com covariadas, quadrática com covariadas. Nas duas eu mantenho o mesmo resultado. Significativo no primeiro estágio, não significativo no segundo estágio. Quando eu pego ali o C159, C171, é o meu cutoff, é a minha descontinuidade. Eu faço um teste de falseamento, jogando a descontinuidade 6 meses antes, 6 meses depois. Eu calculei que o mês seria o 165, é bem o meu ponto de descontinuidade, tá, pessoal? Então eu boto a descontinuidade 6 meses antes, 6 meses depois. E aí eu faço um falseamento, eu espero não ter resultado nenhum, e não tenho resultado nenhum.
Novamente, a banda e o viés é calculado diretamente pelo software, tá? Eu deixo que o software calcule livremente. Aqui o teste em torno da manipulação da descontinuidade não deu significativo, Gustavo, e agora? Então, a hipótese nula dele é que não há manipulação, e eu não consigo rejeitar a hipótese nula, então deu o que eu pretendia. Esse teste ele é bem novo, tá? Eu tinha citado, ele é de 2018, tem uma publicação. Eu olhei ontem o site, ainda estava lendo sobre o RDD para apresentar, né? E eles já fizeram uma nova publicação em 2020 com esse método, tá? Então, ele está evoluindo. Esse RD Robust, que é o método que eu usei para fazer a estimação, ele é do Stata e do R. Os caras todos os anos fazem atualizações no site. Sugiro para vocês fazerem essa pesquisa, quem quiser trabalhar com RDD, procurar RD Robust. E para aprender um pouco mais, né, quem vai utilizar isso. Essa área de avaliação de políticas me encanta muito, 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 muito. Sou um entusiasta e acho que é uma área que tem muito a ser explorada ainda. O resultado aqui é importante porque a gente pode balizar políticas públicas com campanhas de conscientização da necessidade de terminar o ciclo vacinal, apontando que a literatura mostra que não existe esse efeito da moral hazard. Qual seria a moral hazard? Eu vi que numa das publicações que vocês botaram lá, o que é a moral hazard? Qual é a moral hazard nesse sentido? O exemplo clássico de moral hazard, né, é o cara que faz seguro e aí não cuida tanto do carro porque o carro está segurado. É um exemplo clássico, não sei se existe na vida real, porque eu não tenho carro, mas as pessoas que eu conheço que têm carro têm o maior cuidado do mundo com o seu carro com ou sem seguro. Mas é um exemplo clássico. Qual seria o exemplo? Como é que é uma aplicação da moral hazard aqui? A menina se sente vacinada, ela vai tomar atitudes de risco, não usar preservativo ou antecipar a vida sexual. Isso na literatura, aquele texto que o Yuri citou, que eu coloquei na PLOS-ON, a literatura fala sobre isso, que o início da vida sexual precoce é um comportamento de risco, porque ele está muito atribuído a desconhecimento sobre a vida sexual. E isso pode causar que as pessoas não se protejam da devida maneira. Desde 2017, a vacinação também está disponibilizada para meninos e acho que esse estudo deve ser replicado para os meninos no futuro, porque esse comportamento pode ser diferente entre os gêneros, né? A gente não sabe como é que seria o comportamento para meninos. Ao que eu vi da literatura, ainda não tinha nada sobre meninos. Agradeço. Esse é meu e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Estou achando o máximo essa iniciativa de vocês. Quiserem entrar em contato, me mandem e-mail, falem comigo, que eu prontamente vou responder para vocês, né? Prontamente, o mais rápido possível, assim que eu tiver a resposta do que for. Tá? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Fico aberto a dúvidas. Ok, Gustavo. Muito obrigado pela apresentação. Bater palminha aqui, ó. Aprendi agora que dá para bater palminha. No... Obrigado. Obrigado. A ferramenta é espetacular. Pois é. Dá para fazer muita coisa legal. E aí eu vou abrir, galera, para dúvidas, questionamentos. Como a gente fez da outra vez, se alguém tiver alguma dúvida, me manda pelo chat. Tenho dúvida. E eu abro o microfone e vocês tiram as dúvidas direto com o Gustavo. Eu vou botar aqui no chat o site do RD Robust. Quem tiver interesse, é bem interessante ali. Eles fazem várias e várias atualizações ali. E aí o RD Robust é um dos comandos, né? No site vocês podem observar também, enquanto o pessoal fala das dúvidas, que ele tem outros. Ele tem o RD Density, ele tem o RD Multi, RD Power e tantos outros que eles vão atualizando. Muito bom. Uma coisa que a gente... Eu também saí do doutorado agora há pouco, como você, e a gente vê que realmente a RDD é uma ferramenta que está tomando conta da coisa, né? Fez doutorado onde? No PIS, Federal de Pernambuco. Tu foi colega do Reilly? Ele é uma turma na minha frente, eu sou calouro dele. Eu fui colega de quarto dele na Ampec. Na Ampec, tá. Foi na Ampec esse ano? Eu estava lá na Ampec esse ano. Fui. A gente não se encontrou lá, mas estava lá. Foi colega de quarto dele agora, nessa última Ampec? Nessa última Ampec. Legal. Bom,
lá, mas bom. Na próxima, a gente se encontra lá. Uma cerveja. Sim. Para quem não conhece o sistema da Ampec, primeiro que assim, é um encontro que eu faço total propaganda, né? Eu acho que vale muito a pena ir, ganha muito conhecimento. Mas para quem não conhece, a Ampec, quando tem artigo aprovado, um autor ganha o quarto no hotel do evento. Há muitos anos a Ampec fez toda a Ampec no mesmo local. Ano passado, por questão de custos, reduziu-se para botar em alguns hotéis, mas o evento ser na FGV. E aí tu pode até solicitar que o teu quarto seja dividido com alguma pessoa especial, mas não quer dizer que eles vão conseguir fazer essa organização. Eu solicitei, um cara que tinha sido meu colega na graduação, mas a Ampec não me atendeu. Acabei conhecendo o Reilly lá, um cara espetacular também, um cara muito engraçado, muita gente boa. É isso. Tem uma pergunta. Posso abrir? Claro. Vamos lá. Paulo Henrique. Só abrir teu microfone, Paulo Henrique, só um minuto. Alô? Pronto, ok. Aberto. Então, Fala um pouquinho mais alto, tá baixo. tá, Gustavo, tá ouvindo? Diga. Yuri? Tá, eu tô ouvindo. Tá ótimo. Perfeito. Tá, a pergunta é sobre essa questão de, não vou nem fazer sobre o RDD, mas assim, a questão sobre o comportamento de risco, assim, é aquela mesma ideia do cinto de segurança, por exemplo, se a pessoa tá de cinto de segurança, daí é essa mesma ideia. Então, a pessoa que, mesmo que não tenha iniciado a vacinação, mesmo a pessoa que se vacinou, no caso assim, ela vai se sentir mais segura no caso no caso da relação, nesse sentido. E assim, eu publiquei um resumo sobre essa questão, assim, uma época, num congresso, que falava que de 2012 a 2014, o Brasil ele vacinou 97% da população que estava nessa faixa etária, até os 14 anos ali. Então, tal que foi uma campanha massiva, assim, nesse sentido. Mas a pergunta é assim, essa ideia de comportamento de risco é o mesmo comportamento da ideia do cinto de segurança? Como é que a sociedade tem se comportado, assim, em relação a isso, assim? Eu mandei o site só pro Yuri. Posso responder? É o seguinte, o que acontece do comportamento de risco. Essa é a hipótese por trás, né? Algumas pessoas acreditam que existe isso. O que eu tento mostrar com um método experimental, tentando inferir alguma causalidade, é isso. Não tem esse efeito. Não existe moral hazard, tá? É exatamente a questão do cinto de segurança, o exemplo do cinto de segurança. As pessoas usam menos cinto de segurança porque... Como é que era o exemplo? As pessoas dirigem menos... Alta velocidade Isso, são menos prudentes, né, dirigindo quando Uhum. usam cinto de segurança. Pode ser. É um exemplo também, seria isso. A hipótese por trás, e é porque muitos pais acabam não deixando os filhos se vacinar, é por causa disso. Que eles acreditam que a vacinação faria a menina querer se expor mais a comportamentos de risco. Uhum. Como é que tu falou da questão da vacinação do resumo? Desculpa, assim, não entendi. Qual era o período? Foi em 2015 que eu publiquei um resumo, mas assim, eu falei que de 2012 a 2014 atingiu 97% ali da vacinação, do grupo, né? De qual vacinação? Da vacina HPV. Do HPV? Do HPV até 14 anos, de 2012. Então deve ter sido algum local específico, né? Porque no Brasil como um todo, só a partir de 2014 ela... Ó, de 2000 e... Mas me manda isso, por favor. Não, eu vi uma pesquisa assim, até de 11 a 13 anos. Então, essa faixa etária de 11 a 13 anos atingiu 97%. Essa faixa etária de 11 a 13 anos. Sim. Eu tenho lido alguma literatura sobre o assunto e acaba que até de alguma forma eu fico surpreso, mas é antes de ser a vacinação nacional, então provavelmente tenha sido algum local específico, né?
Aham. Yuri, se não tiver mais ninguém para perguntar, eu queria só que ele esclarecesse mais sobre o RDD determinista, assim, se for possível. Ô, Yuri, se, se não Tem mais perguntas, mas aproveita, tem poucas, Aham. dá para ele... Ok, não, mas se não tem problema. Aproveita, Tá pode ok. aproveitar o momento e faz a pergunta. Só isso, eu vou perguntar para ele, pedir para ele expor um pouco mais. Sobre o RDD determinista, assim, e ponto. Pode desligar o meu microfone, por favor. Beleza, valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado, tá ok. Então, o RDD determinístico, que é o Sharp, né, que é o que eu não usei, todo mundo que está de um lado da descontinuidade foi tratado e todo mundo que está do outro lado da descontinuidade não foi tratado, tá? Um exemplo que eles usam, que se usa no Stata, na verdade, e o site que eu mandei para o Yuri, eu peço que ele disponibilize para vocês, eles usam é sobre votação. Aí, se o grupo, se era sobre votação nos Estados Unidos, aí se teve acima de tantos por cento é tratado, se teve abaixo de tantos por cento é controle, sabe? Um exemplo, aqui no Brasil tem aquela lei dos 30% de candidatas mulheres, né? Para cargos eletivos, acho que é eletivos que fala, né? Para ver câmaras de vereadores e de deputados. Daria para fazer um RDD, ainda que isso não seja exógeno, na verdade, das cidades que têm 30% e das cidades que não têm 30% das candidatas, tá? Porque até não quero não quero falar bobagem, mas até um tempo atrás tinha uma interpretação da lei de que isso não era obrigatório. Então, de que isso era indicado, porém não obrigatório, era alguma coisa assim. Então, tu já tinha na lei, mas tu não tinha todo mundo cumprindo. Então, daria para fazer, só dando exemplo, assim, de que, tipo, de um lado todo mundo é tratado, do outro lado todo mundo é controle, sabe? Seria mais ou menos isso daí. Beleza, tem mais uma, Gustavo. Deixa eu abrir aqui o microfone. Domingos, Isaías. Alô, Domingos? Oi, tá ouvindo? Você travou. Tô Tá ouvindo, ouvindo? tô ouvindo. Pronto. Gustavo e os demais, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei com a dúvida sobre o tamanho da janela. Quando tu pega o teu cutoff, né? Tu tem o teu corte ali. Como foi que tu fez para selecionar o tamanho das janelas, né? E se tu analisou em diferentes tamanhos essas janelas, em termos da idade? A janela ela foi calculada automaticamente pelo default do Stata, né, do comando, que é... Certo. eu não me lembro direito, mas minimizando o quadrado. Eu não me lembro como é que é. Eu não me lembro exatamente o nome, tá? Mas é pelo default do Stata mesmo e quando eu mudo ali os graus, ele muda a janela. Então, quando eu mudo o grau do polinômio, quando eu adiciono covariadas, ele muda a janela automaticamente. Referente ao polinômio que tu falou agora, tu usou até qual grau do polinômio? Porque Até o eu já segundo, depois, a partir do terceiro, ele não consegue calcular, não sei por quê. Isso só pro... tá ok. Só tu usou até o segundo, mas tu não foi no terceiro ou quarto, dado que ele não conseguiu rodar, Não é isso? consegue calcular, ele dá um erro lá, eu procurei na internet, não achei ninguém. Tá. Eu acho que a minha dúvida era essa. Referente ao tamanho da janela mesmo. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Domingos. Ana Silva. Deixa eu abrir teu microfone aqui. Alô? Alô, Ana? Alô? Não? Bom, alô. Ela fez uma pergunta aqui, eu vou repassar, eu acho que ela não está conseguindo falar. Vou repassar a pergunta dela. Ela primeiro parabeniza pela exposição, avisa que tem uma menina, uma filha com 12 anos e que conseguiu vacina para ela, mas o filho, por questão de cultura ou preconceito, não conseguiu vacinar, né? Então, foi uma opção não vacinar o menino, provavelmente por ele mesmo não aceitar isso.
Por isso, eu acho importante que você tenha feito essa pesquisa para verificar o comportamento também dos meninos, né, no futuro. Tentar replicar isso para os meninos, porque isso pode ser um problema, uma vez que os meninos têm talvez a coisa do machismo mais forte, não sei. E ela ainda acrescenta que acredita que falta campanha de esclarecimento, principalmente para a vacinação dos meninos. Sim. É isso. Na verdade, eu acho que é um comentário mais que uma pergunta. Então, acho válido para os meninos. Eu não sei como é que vai ser, porque a campanha é nova, ela é de 2017, os dados vão ser de 2019. Eu não sei se eu vou conseguir pegar uma descontinuidade ali, porque meus dados são mais ou menos de pessoas mais ou menos da mesma faixa etária. Acho que sim, acho que é importante, sim, pode ter uma diferença grande. Pode ter um insucesso da campanha de vacinação maior e pode ter, inclusive, comportamentos de risco, né? Não sei se vai ter, acredito que não, mas pode ser que tenha. Beleza. A questão do seria associada ao machismo. Nesse artigo da Plausone, a gente encontra que aulas sobre gravidez na adolescência reduzem, retardam o início da vida sexual das meninas, mas não tem efeito sobre o menino. Alguma coisa que se explica na literatura, que a gente encontrou na literatura, é que o menino, ainda que ele possa ser pai cedo, ele não se sente responsável, corresponsável. Então esse não é um medo dele, não afeta a decisão dele de iniciar mais cedo ou não. Deixa eu te perguntar uma coisa, ainda assim, sobre a exogeneidade, né? O grande problema em economia nas discussões hoje é realmente ou não é exógeno essa coisa. Me fala uma coisa, o teu teste é suficiente para deixar essa coisa, assim, deixar claro que essa coisa é exógena? Porque quando eu penso em famílias mais tradicionais, com certos preconceitos e que realmente tomam decisões pelas filhas, porque assim, uma menina de 13 anos não decide se vai se vacinar ou não. A decisão é feita pela família e essas questões mais tradicionais e tal, fazem com que talvez as meninas vacinadas, apesar que eu vi que o número é grande, 75% das meninas foram vacinadas, mas pode fazer com que as que são vacinadas são exatamente as meninas que não têm tanto esses problemas, mas as meninas que têm algum tipo de preconceito maior dentro da família, que talvez faça coisa escondida e coisa do tipo pela própria estrutura familiar, não seja vacinada por próprio preconceito familiar. Isso gera algum tipo de problema para a exogeneidade de dizer assim, a vacina é exógena, dado que a família está ou não escolhendo se vai vacinar ou não a criança? A vacina... Eu acho que o método, como é probabilístico, então ele já dá uma probabilidade disso acontecer e tudo. Mas só discutir um pouco isso. Acho que a vacina em si, ela não é propriamente dita exógena, né? Mas o meu instrumento é aquilo. Se eu fizesse uma regressão, fez vacina com questão de relação sexual, talvez eu tivesse algum efeito para cima ou para baixo, mas tivesse um efeito. O meu instrumento é exatamente a campanha, né? A campanha é exógena. Então, ela muda a probabilidade da pessoa receber ou não a vacina. Com isso, eu consigo ter um instrumento exógeno que afeta a probabilidade de ser vacinado. Então, ele está afetando o meu X, mas ele não está afetando o meu Y, né? Entendi. Que é o que eu quero, na verdade. Entendi. Tu me diz uma coisa, teve algum problema? Assim, quando tu apresenta esse trabalho na ANPEC e tal, qual é o maior questionamento sobre o problema de exogeneidade do modelo? Existe algum levantamento mais importante? Assim, né? Foi tranquilo a aceitação? Eu falo isso porque, assim, todo evento que eu participo que tem RDD e que tem alguma coisa vinculada, a discussão sobre exógeno ou não é exógeno é que toma conta do negócio, né? Então, essa é sempre a discussão. Muita gente levanta para não, isso não parece exógeno porque isso, porque aquilo e tal. No teu caso, tu sentiu algum problema nesse sentido, assim, parece ser bem exógeno mesmo, acho que não tem tantos questionamentos, mas sei lá, vai que nas suas apresentações surgiram algumas coisas importantes, interessantes. O que, na verdade, essa ANPEC, eu fui na de 2018 com esse artigo e do ano passado eu fui com o artigo 2 da tese, tá? Na ANPEC de 2018, a minha mesa era composta por mim e as outras duas pessoas da mesa, né? O meu orientador, meu coautor,
o Paulo Jacinto, que era meu antigo orientador na PUC, meu amigo, e o professor Daniel, que foi meu orientador em Pelotas. A mesa estava muito vazia. Foi no Rio de Janeiro. Acredito que o pessoal não tenha ficado tanto para assistir. Acabei não tendo questionamento quanto a isso, quanto à exogeneidade do... Que ao fim e ao cabo, no limite, é um instrumento, né? O RDD utiliza um instrumento para fazer uma regressão linear local. Linear, quadrática, seja como for. Então, mas eu não recebi nenhuma crítica assim quanto à exogeneidade do instrumento. Beleza. Deixa eu abrir o microfone aqui para Carlos. Carlos é um professor aqui da universidade. A Ana, que falou há pouco, que eu falei a pergunta para ela, também é professora, é Ana Zuleide. Ela está com Ana Silva, não lembrei, mas é uma professora também nossa do departamento, que fez comentário. E aí o Carlos também é um professor do nosso departamento, está fazendo uma pergunta aqui no chat. Eu vou abrir o microfone e ele fala contigo. Alô, Carlos? Alô, estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde. Novamente, né, parabenizar o Yuri e o Andrei pela iniciativa, o Gustavo também, por esse trabalho muito, muito legal. Não li ainda, vou ler. A minha internet ela está um pouco ruim aqui, então, pelo que eu entendi, ficou travando bastante aqui durante a apresentação, mas se eu falar alguma coisa errada, me desculpe. Não tem problema. Vamos falando agora um pouquinho em resultados potenciais. Né? Caso o seu grupo de controle lá, que eram as mulheres, né, sexo feminino, maiores de 14 anos, elas não iriam receber vacina da parte pública. Isso. Caso se elas, né, condição delas, fossem para a iniciativa privada tomarem essa vacina, talvez até pegando talvez um pouco o gancho do que o Yuri falou, uma família mais tradicional não quer ser visto, sei lá, no postinho tomando aquela vacina, sei lá, alguma coisa do gênero. Isso daí poderia prejudicar o teu grupo de controle, né? Eu acredito que a continuidade ali não iria mudar porque, de fato, a idade não tem como. Mas será que talvez o resultado, né, ali, o potencial, né, do teu grupo de controle, ela não poderia diferir alguma coisa? Então, o que eu vou tentar responder, não sei se eu compreendi bem a pergunta, mas vou tentar responder. Quando a menina vai tomar vacina, e aí já entrando mais no método, né? Quando a menina vai tomar vacina e ela não é grupo de tratamento, ela é grupo de controle, mas ela foi tomar vacina, ela é aquela chamada away taker, ela sempre vai receber o tratamento, independente da condição dela ser tratada ou não. Quando a menina não vai receber, e aí por hipótese de monotonicidade, aí tem todo... Dá para discutir um tempão aqui. Por hipótese de monotonicidade, não existe... calma. Calma, eu tô pulando etapas. A menina que não recebe de jeito nenhum é never taker, tá? É aquela que não vai receber nunca. Ela é grupo de controle, tratamento, ela é... O Papa mandou, seja o que for, ela é never taker, ela não vai receber o tratamento. Aí a gente vai ter mais dois grupos, que são aqueles que mudam o seu movimento a favor e o que muda o movimento contra, tá? O que são? Os defiers e os compliers, certo? Os compliers são aquelas meninas que elas estavam ali, não iam ganhar vacina. Opa, tem uma vacina pública, vou receber. Ela é um complier. A defier é o contrário. Não vou me tratar só porque eu faço parte do grupo de tratamento. Ela é o do contra. Não é que ela é contra a vacina ou a favor da vacina. Não, eu sou do grupo de tratamento, mas eu não vou me vacinar. Se eu fosse do grupo de controle, eu ia buscar vacina por meio privado, entendeu? Ela muda o status dela contra o tratamento. Só que, por hipótese, essas meninas não existem, pela hipótese de monotonicidade. Aí, como eu disse, a gente vai entrar em toda a discussão do método e tal, dá para a gente discutir isso também. O meu efeito é sobre a pessoa que muda. O efeito do RDD é esse. O RDD, pelo menos o fuzzy, falo com certeza, o Sharp talvez não. Mas
Porque o Sharp só tem dois, né? O tratado e o não tratado. E o controle. Tu não tem hour taker e... Tu não tem hour taker, never taker, complier e defier. O meu efeito é o efeito do tratamento sobre os tratados que são compliers. Entendeu? Então, se a menina mudou algum comportamento, porque a vacina estava no postinho, alguma coisa, ou ela vai entrar no meu resultado, ou ela, a partir das hipóteses do modelo, ela não existe. Ela é considerada never taker, porque ela não tomou a vacina. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Entendeu? Está respondendo aqui no chat. Ok. Eu acho que é isso. Eu acho que... Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Eu acho que não. Acho que é isso, Gustavo. Queria agradecer. Muito obrigado pelo excelente trabalho. Eu acho que é um trabalho que, como a Ana falou aí, a gente precisa realmente dar continuidade, ver como é que essas coisas funcionam com os meninos, que tem pano para andar ainda no mesmo caminho. Eu queria agradecer a oportunidade que a gente, normalmente, quando a gente abriu aqui o nosso seminário, começou a chamar as pessoas, não tínhamos nada da área de economia da saúde. Eu acho que foi uma boa chance da gente discutir um pouquinho uma coisa interessante da economia da saúde. A gente discutiu um pouco de método, e por trás do método a gente discutiu também um pouquinho do que está acontecendo no mundo, mesmo não sendo exatamente o mesmo objeto, mas a gente vê um pouco de toda a discussão que a gente está fazendo hoje sobre vacinação, no caso do coronavírus, e dá para entender um pouco o quão complicado é o grupo, separar a coisa do grupo de controle, não, e coisa do tipo. Imagina como a gente vai fazer isso para pessoas que são ou não infectados pelo corona, é uma coisa muito mais complicada. Então é legal ter essa palestra, ter essa apresentação do teu trabalho, para que as pessoas se atentem um pouco mais sobre todos esses problemas. Eu sei que não dá para falar de tudo, mas é um bom começo. Queria agradecer. Assim, agradeço, parabenizo novamente pela iniciativa de vocês, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco. Teve a dúvida aí da Ana, né, que falou sobre a questão dos filhos. Vacinem os filhos. O homem, o câncer mais prejudicial causado, e aí eu não entrei nesse ponto, poderia ter entrado, aliás, o mais prejudicial geralmente é para a mulher, que é o câncer de colo de útero, tá? Por que ele é muito prejudicial para a mulher, assim como a maioria das DSTs? Porque a mulher tem os problemas dela, são internos, tá? O órgão masculino, ele é externo. O feminino, ele é interno. Quando aparecem as primeiras feridas, o homem vai acabar vendo quando for urinar, por exemplo. A mulher acaba não sentindo se não fizer os exames de rotina. Isso pode se tornar um câncer, é bem prejudicial. O homem acaba sofrendo bastante com o câncer de boca, que também é oriundo do HPV, em boa parte, tá? Claro, tem o cigarro como outro fator, existem outros fatores também, mas o câncer de pênis não é tão frequente, mas o de boca, sim, são tudo leituras que eu acabei fazendo por causa da minha pesquisa. Não tenho certeza científica, não fui ler assim, dados científicos, mas são pesquisas que acabaram me chamando a atenção. Então vacinem os filhos, porque por mais que para o homem não apareça aparentar tanto risco, o menino ele pode passar para outra pessoa, entendeu? Ele pode ser um HPV que ele curou sem transformar em maiores prejuízos, mas ele passar para outra pessoa e isso causar um dano maior. Então, se a gente conseguir imunizar a pessoa e os vetores, a gente consegue gerar uma imunização maior. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Tá bom? Estamos por Obrigado, aqui. Espero pessoal. contar com tua presença nos próximos eventos. Me lembra? Me manda lá que eu assisto. Vamos sim. Quinta-feira agora a gente já tem um evento marcado no mesmo horário, 15 horas aqui de Boa Vista, 16 horas horário de Brasília. Vai ser um evento sobre finanças, um evento legal de um colega nosso da Federal da Paraíba, que fez um período de sanduíche lá nos Estados Unidos, um trabalho bem interessante, que ele tenta prever índice de ações, preços de ações, usando Learn Machine, usando informações de textos de jornal e coisa do tipo, ou seja, um trabalho bem interessante. Quinta-feira a gente vai bater esse papo com o Lucas. Assim, beleza? Pode falar. Algumas sugestões que eu gostaria de deixar para o pessoal. Estudem Prampec, como se não houvesse amanhã. Estudem agora, assim, ó. Tô no primeiro ano, tô no segundo ano.
Se tu quer a vida acadêmica, estuda para Ampeg como se não houvesse amanhã. É difícil entrar nos top centros, mas não é impossível. A vida acadêmica ela é riquíssima, ela é muito legal, ela é muito chamativa, assim. O que mais? Acho que era isso. E os slides eu te passei. Aparentemente eu não vi nenhum erro assim. Pode disponibilizá-los Perfeito. Pro pessoal. Tanto os slides do Gustavo vão estar disponíveis lá no site. O artigo já estava disponível. E aí a gente vai disponibilizar, assim que possível, também a gravação da nossa apresentação lá no nosso grupo do YouTube. Beleza? Gustavo, o Lucas está aqui. Não sei se ele vai querer falar com a gente agora, mas se pudesse falar para dar uma chamada no trabalho dele, seria legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone do Lucas. Antes disso, Gustavo, muito obrigado. Estamos aí. Qualquer coisa que precisar, entre em contato e a gente bate Digo papo. mesmo. Assim que der, a gente toma aquela cerveja. Tá bem, digo mesmo. Deixa eu ver se eu abro aqui o Lucas. Olá, Lucas. Escutando? Agora. Boa tarde, estou escutando. Tudo Boa ok? tarde, Lucas. Tudo bem. Tudo bem. Quer falar um pouco do trabalho da quinta? Sim, com certeza. Bem, pessoal, meu trabalho que vai ser o próximo seminário, quinta-feira, a gente, como o Yuri já adiantou, a gente usa informações de jornais, né, jornais principais financeiros, como o Wall Street Journal, o The New York Times, para prever o prêmio de risco, né? O que é o prêmio de risco? É o retorno do índice SP500 da Bolsa Americana menos uma taxa livre de risco, a renda fixa, que é o título do Tesouro Americano. Então é isso. Quinta-feira, quem puder prestigiar, nós teremos métodos bastante interessantes para prever retornos financeiros, retornos da Bolsa de Valores. Beleza, Lucas. Andrei quer dar uma palavra contigo. Só um minuto. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Tá aberto. Primeiro, obrigado aí, Gustavo, pelo trabalho. Muito bom ver um trabalho aí sobre principal agente, né, com risco moral. Eu fiquei um pouco na dúvida se tinha seleção adversa, mas você já respondeu aí para o pessoal. E é bom ter alguém do Sul também, né? A gente quer cada vez conversar mais com o pessoal do Brasil todo. Estava meio nas regiões Norte e Nordeste aí, legal, que você sempre esteja presente com a gente. Precisando de indicação, posso indicar também algumas pessoas, se vocês quiserem assunto, me digam um assunto e aí se eu me lembrar de alguém eu posso falar. Eu quero conhecer muito o Norte, na verdade a única região do Brasil que eu não conheço é o Norte e eu tenho parentes em Manaus. Moro em Manaus, tenho 2 tias que moram em Manaus. O Rei já falou que estava disponível para vir talvez para um evento presencial aqui. Se a gente conseguir montar esse evento, entre em contato, você está convidado. Agradeço. Certeza que se vocês vierem, vocês vão adorar. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Andrei, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, eu queria aproveitar a sua oportunidade, a oportunidade que você tem de falar aqui um pouquinho para o pessoal que já está presente, que pessoal que se interessa um pouco pela essa coisa de finanças, né? Sim. Até mais do que eu sentia, pelo menos o sentimento que eu tenho, assim, que até mais do que em outros estados, pessoa que gosta das coisas de finanças. Então, eu queria que você aproveitasse a oportunidade para falar um pouco com o pessoal a sua experiência que você já teve no mestrado e no doutorado, que eu sei que é bem rica com finanças, e o seu coautor, que também é um cara de relevância no Brasil, aí no meio acadêmico. Faz um pouquinho dessa propaganda aí para mim, por favor. Sim, com certeza. Bem, sobre o meu conhecimento financeiro, eu estudei já no mestrado também, na parte financeira, mas mais na parte de volatilidade, né? Previsão, usando aqueles modelos GARCH e tal, para estimar a volatilidade. E quando foi no doutorado, juntamente com o meu orientador, que é o Luiz Renato, da UFPB, ele vários artigos, enfim, no JAS, no Journal of Econometrics, entre o Journal of Applied Econometrics, tem também no International Journal of Forecast, um artigo que eu publiquei com ele na previsão de produção industrial. E, enfim, em 2017, 2018, eu me deparei com essa nova literatura que usa o que a gente chama de dados não estruturados. Então, um dado não estruturado, exemplo, é um dado textual que a gente usa, as notícias. O que é outro exemplo de dado não estruturado? A gente pode usar, vamos dizer, fotos de satélite do mercado, do Walmart, muitos fundos de investimento usam para prever o retorno
da ação. Então, do que os preditores tradicionais da Bolsa de Valores, sejam eles econômicos ou contábeis, vamos dizer assim. Beleza, Lucas. Obrigado. A sua internet oscilou um pouco aí para a gente, mas acho que a gente pode continuar um pouco aí de hoje para amanhã no Instagram. Se você aceitar, a gente faz algumas perguntas e continua esse bate-papo, beleza? Pronto, com certeza. Perfeito. Vou passar aqui para Yuri para ele fazer o fechamento. Beleza, Andrei, tranquilo. Obrigado, gente. Tá bom. Bom, é isso, galera. Aqui a gente encerra nosso bate-papo. Foi muito bom. Espero que quinta-feira a gente continue no nível que foi hoje, no nível que foi o primeiro, e que nosso evento tenha a crescer, né? Achei que tá todo mundo em casa, tá todo mundo sem ter muito o que fazer, e ter boas informações, ter bons artigos apresentados, é maravilhoso para todo mundo. Agradeço aos participantes, agradeço ao Gustavo mais uma vez, agradeço ao Lucas por ter entrado aqui, e quinta-feira nos vemos de novo no mesmo horário. Valeu, galera. Boa tarde para vocês.